Silêncio no estúdio, gravando. Claclete. E aí, meus queridos, meus guerreiros do Enem, estamos no Mundo Redação. Eu sou a Dani Bressan e hoje nós vamos fazer o quê? Desvendar uma proposta de redação, inclusive uma proposta que está lá no blog, lá no site do Mundo Edu, no nosso blog tem a redação sobre as mídias sociais, tá certo? Vamos falar disso aí. Toca a vinheta. Meus queridos, hoje nós vamos falar de uma proposta de redação que está lá no blog, que tem o seguinte tema, tem a seguinte pergunta. Sabemos lidar com as ferramentas de mídia social? Sabemos lidar moderadamente com essas ferramentas? Sim ou não? Não sei. Começamos então a desvendar esta redação a partir daí. Vocês começam a escrever pensando na resposta, sim ou não. Sempre lembrando sim por quê, não por quê. Essa é a base de uma boa redação. Sabemos lidar com essas mídias? Não sabemos? E o porquê disso aí? Qual é o argumento que eu tenho? Vamos selecionar possíveis argumentos para essas duas hipóteses. Sim, sabemos. Qual é o possível argumento para sim, sabemos lidar moderadamente? Que hoje nós temos mais uma preocupação até ética, de não se expor muito nas mídias, uma preocupação em relação à vida pessoal em relação ao trabalho, que são duas questões que eu posso abordar como justificativa, como motivo também de saber lidar com essas mídias sociais. Não, Dani, não sabemos lidar moderadamente com essas mídias sociais. Bom, aí eu tenho outras hipóteses. Eu não sei lidar por quê? Porque às vezes escrevemos coisas que não gostamos que os outros falem sobre, ou seja, eu escrevo o que eu quero, mas não quero ouvir, não quero saber a opinião do outro sobre aquilo que está escrito. Ou até mesmo publico fotos ou faço agressões verbais a outras pessoas sem ter a mínima noção do que tudo isso pode ocorrer, que tudo isso pode ainda acontecer coisas com as outras pessoas. Ou seja, eu posso falar, mas eu não sei a reação da outra. Então, aquele cuidado que eu tenho que ter, que hoje muitas pessoas não têm. Isso é a hipótese do não sabemos lidar. Mas sendo bem mais sério e saindo dessa questão generalizada, nós podemos pensar nas hipóteses de que políticas, guerras, atentados, brigas de torcida, existe uma lista de fatores que nós podemos usar para selecionar as nossas hipóteses. Sempre lembrando, gente, selecione as hipóteses antes de começar a escrever o texto. E pensando sempre, eu tenho como justificar? Sim, então segue escrevendo. Além disso, depois que selecionar as hipóteses, pensem, eu tenho uma proposta de intervenção para isso? Se eu tenho, segue o baile. Se eu não tenho, para por aí. Tá? Não vai começar a escrever uma coisa que depois chega no final tu não sabe solucionar. Muito importante, gente, é fazer as ligações, é manter essa coerência. Então, selecione no máximo duas coisas, duas hipóteses. E a partir daí, justifiquem. Coloquem dados, apresentem estatísticas, momentos, ainda mais que nós estamos falando de mídia, né? Então, momentos da história, momentos de atualidade. Não esqueça que nós estamos passando por um processo político também bastante importante. Então, tudo isso vai para a nossa redação e mostra que nós temos conteúdo para mostrar. Queridos, não esqueçam que a proposta de intervenção, ela exige de nós não só dizer o que deve ser feito, mas o meio pelo qual eu vou chegar até isso. Isso é importantíssimo, tá? Então, pelo amor de Deus, vocês me coloquem o que tem que ser colocado. Eu vou dizer que deve ser feito isso, ou é possível que você faça isso, através do quê? Com qual meio eu vou chegar até isso? Nessa proposta de mídias, eu posso pensar no quê? Em leis digitais, em leis de internet mais severas. Porque hoje nós temos códigos para a era digital, então essas leis podem ser mais severas caso não se saiba lidar com essas ferramentas e se extrapole, que já aconteceu. Recentemente nós tivemos grupos em rede social acusados de preconceito racial e comprovadamente preconceituosos esses grupos. Então, a polícia pegou os arquivos. Então, gente, assim, ó, é uma maneira de nós chegarmos até um índice moderador dessas mídias sociais, a lei.
Outra coisa importante, os sites poderiam ter índices ou setores dentro do site que evitassem determinadas coisas. Claro que eu sei que a internet parece muito livre, mas as pessoas precisam se conscientizar. Já que as pessoas não se conscientizam, então que a própria internet, que os próprios sites façam ou estudem um meio de limitar determinadas coisas. Para finalizar, outro meio que vocês poderiam pensar é o meio da denúncia. Certo? Fazer uma rede de denúncias para casos graves em que as pessoas abusam das redes sociais, acham que por estar atrás da tela, atrás da internet, estão mascaradas e ninguém vai descobri-las. Cuidado, esse também é um dos meios. A principal coisa, meus queridos, é que vocês organizem as ideias de vocês no papel antes de sair escrevendo por aí. Então organizem as ideias, pensem. Eu acredito que sim, que sabem lidar com a mídia as pessoas hoje, ou acredito que não, que as pessoas não sabem lidar com a mídia social, certo? Sim ou não, por quê? Sempre colocando os porquês, as justificativas. A seguir as justificativas, vocês coloquem o quê? Exemplos. Exemplos do cotidiano, já que é uma coisa simples que nós vivemos. E para finalizar esses exemplos, essas questões cotidianas, assinala o último parágrafo com uma possível intervenção, com uma possível solução, uma proposta de intervenção lá no final, com os meios para se chegar a essa solução. Tá certo? Meus queridos, essa foi mais uma videoaula do Mundo Redação. Falamos nessas videoaulas de redação como desvendar a proposta, como organizar essas ideias antes de passá-las para o papel, que é uma das coisas mais importantes no dia da prova, tá certo? Mais aulas virão. Eu sou a Dani Bressan, no Mundo Redação, Guerreiros do Enem. Um grande abraço. E aí, meus queridos, ainda estão aí? Muito bem. Faz o seguinte, curte este vídeo aqui e se inscreve aqui, tá certo? Um grande abraço.